Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar da nova crise relacionada ao petróleo. Os preços subiram, especialmente por causa da desorganização da produção gerada pela pandemia de Covid-19. E claro, quando o mundo do petróleo balança, a economia mundial balança junto. Um prato cheio para crises políticas. A pandemia da Covid-19 e as medidas de isolamento social adotadas por diversos países derrubaram o preço do barril do petróleo em 2020 no cenário mundial. Com a pandemia sob controle, o valor do combustível voltou a disparar. Neste ano, a recuperação econômica influenciou tanto a demanda quanto a oferta do combustível fóssil. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Rússia e outros produtores mantêm um acordo para aumentar progressivamente a oferta com o objetivo de recuperar a queda na produção durante o período pandêmico. No entanto, os reajustes não são automáticos. Uma vez por mês, os países produtores se reúnem para avaliar o mercado e decidir se haverá e de quanto será o aumento. Outro fator que tem influenciado no valor do barril é a restrição de produção por empresas de petróleo nos Estados Unidos. A estratégia também é uma tentativa de recuperar os prejuízos acumulados pelo país norte-americano, que chegou a negociar o valor do petróleo a preços negativos. Aqui no Brasil, a cotação do barril em dólar impacta diretamente nos derivados do petróleo, como a gasolina, o diesel, o gás natural e o gás de cozinha. Só neste ano foram mais de 10 reajustes. O Direito Sem Fronteiras vai abordar a situação do petróleo no Brasil. Qual é o papel da Petrobras nesse contexto? É preciso investir em novas matrizes energéticas? O petróleo vai acabar? Quais são as fontes alternativas ao petróleo mais indicadas para o Brasil? E para falar deste assunto, vamos conversar online com João Batista Lira Rodrigues, professor de Direito Internacional. E também com Henrique Carlos Natalino, doutor em Ciência Política pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o Henrique. Henrique, qual é a situação hoje do mercado internacional e nacional de petróleo? Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês na TV Justiça. Eu creio que o mercado internacional de petróleo sempre apresenta vulnerabilidades e incertezas, não é? Trata-se de um mercado altamente impactado pelas expectativas de crescimento econômico futuro, as questões geopolíticas internacionais, questões relacionadas à segurança, não é? E nós estamos vivenciando um período de recuperação após a pandemia, não é? Que ainda não terminou, não é? E apresenta aí um quadro ainda de grandes incertezas quanto à recuperação, e isso impacta diretamente no mercado internacional do petróleo, não é? É uma commodity escassa, não é? Extremamente concentrada no mundo todo, não é? Então, isso reflete diretamente nos preços internacionais do petróleo, não é? É um mercado altamente oligopolizado, concentrado nas mãos de poucas empresas e de países, né, que detêm o controle de empresas estatais, não é? E um mercado também muito pouco transparente, não é? Não há grandes iniciativas e instituições capazes de balizar o mercado de petróleo. Então, os preços refletem essa realidade, não é? No mercado brasileiro, não é? O país, como um país produtor de petróleo, mas também um grande consumidor de petróleo, né? Nós estamos vivendo também as consequências da disrupção da cadeia produtiva de petróleo, né? Por conta da pandemia, houve uma redução na oferta e houve também uma redução na demanda, não é? Então, esse descompasso entre oferta e demanda, que impacta o mundo todo, também impacta o Brasil. E aqui nós temos uma particularidade, que é um mercado altamente concentrado nas mãos da empresa Petrobras, não é? Que é uma empresa quase monopolista, não é? Na extração e praticamente monopolista no refino de petróleo. Nós já abrimos um pouco o mercado na distribuição, não é? Mas ainda há uma economia extremamente concentrada e pouco competitiva. Isso se reflete no controle quase total que o governo, não é? Por meio da administração indireta das estatais, tem sobre o preço dos derivados do petróleo, como gasolina, diesel, querosene da aviação, etc. Então, o mercado hoje reflete essa
situação de grande instabilidade internacional e de grandes incertezas também no ambiente político brasileiro. João, você diria que, entre tantos possíveis motivos, a pandemia poderia ser considerado, neste momento, o principal motivo para a crise que se vive em termos de preço? A pandemia, sem dúvida alguma, é um dos efeitos que traz o problema que nós estamos vivendo hoje no mercado de petróleo, tá? Porque, na verdade, o mercado de petróleo é um mercado artificial. Você tem um produto natural na mão de alguns poucos produtores mundiais que determinam de forma concertada o preço que vai ser ditado. Só lembrar que antes da existência da OPEP, o preço do barril de petróleo era menos de $1. Nós estamos hoje negociando o barril de petróleo a $70 o barril, com previsão de chegar a 100. O início da pandemia derrubou o barril de petróleo para $5. Então, esses países se ressentiram bastante no início da pandemia com relação às suas reservas. Então, o que existe hoje é, de um lado, uma tentativa dos países produtores em tentar recuperar os valores que foram perdidos pela abrupta interrupção da cadeia econômica, né? Então, sem a cadeia econômica, não existe consumo de petróleo. Então, esses países se ressentiram e eles têm agora uma tentativa de recompor essas perdas que eles sofreram. Então, sim, a pandemia iniciou esse procedimento e agora talvez o lado mais nefasto da pandemia. Como nós estamos vendo agora uma retomada muito importante e o mundo precisa dessa retomada e todas as cadeias produtivas estão com algum tipo de vazio existencial, né? Microprocessadores, chips, embalagens. A OPEP está se aproveitando dessa fragilidade mundial agora, mais uma vez, para impor a sua vontade. Então, a pandemia foi fundamental para a crise que a gente está vivendo hoje, mas ela não é única, né? Nós temos outras questões geopolíticas muito importantes que estão também sendo colocadas na mesa, principalmente através da Rússia, que resolveu adotar uma postura bastante agressiva agora para tentar recompor a sua posição de força no mundo. Henrique, considerando os elementos que a gente tem na mão agora e olhando para o futuro, dá para fazer algum tipo de previsão para a superação dessa crise? Claro, ninguém tem bola de cristal, mas considerando os elementos que a gente tem, o que a gente pode ver para o futuro? Eu penso que o mercado internacional do petróleo dificilmente irá se descartelizar no curto prazo, não é? Nós não temos nenhum indício de nenhuma iniciativa multilateral de modo a reduzir o poder que os estados, os grandes estados, né, produtores de petróleo têm sobre essa commodity, não é? Você vê que Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, Canadá, Iraque, Emirados Árabes Unidos, não é? São os grandes produtores internacionais do petróleo, não é? Eles não desenvolvem nenhuma iniciativa no sentido de ampliar a concertação internacional para ampliar a transparência, por exemplo, né? Como o João Batista muito bem citou, nós temos a OPEP, que é um cartel, né, criado em 1960 para países produtores do petróleo, incluindo um país latino-americano, Venezuela, não é? Ampliarem o controle sobre a produção, não é? É um cartel que mostrou as garras, principalmente na década de 70, não é? No choque do petróleo, nos dois choques do petróleo, o de 73, 74 e o de 79. O de 73 eles praticamente quadruplicaram os preços do petróleo, o de 79 dobraram de novo os preços, não é? Claro que a OPEP tem perdido muito da sua força original, não é? Por conta da diversificação dos produtores de petróleo, da redução dessa concentração, não é? E de países que não estão dentro da OPEP e que são produtores, como a Noruega, por exemplo, não é? Mas ainda é um mercado altamente concentrado. Eu não vejo iniciativa no curto prazo no sentido da redução dessa concentração. O que nós temos visto são iniciativas de estados nacionais, como os Estados Unidos, né, que têm lançado mão, por exemplo, das suas reservas estratégicas para aumentar a oferta no curto prazo, né, tentando diminuir aí esse gap entre oferta e demanda, para tentar reduzir os preços do petróleo. E algumas iniciativas da União Europeia também nesse sentido, né? Alguns estados têm cortado também impostos sobre combustíveis, né, para tentar reduzir os impactos inflacionários do petróleo. Mas eu creio que é muito difícil nós termos aí
como você disse, Guilherme, uma bola de cristal para ver o futuro, porque nós não sabemos nem se a pandemia será superada né, em breve, por conta dessas variantes que têm aparecido. João, eu vi que você balançou a cabeça e concordou com o que dizia o Henrique. É difícil uma solução a curto prazo, é isso? A gente precisa desmistificar uma coisa que é muito importante, que é a situação do petróleo. Eu acho que há alguns anos a gente vem discutindo o petróleo como se ele fosse uma commodity que está para acabar, né? Acabar. Ou porque as reservas estão se encerrando, ou porque o mundo caminha para um modelo elétrico, principalmente na questão dos transportes. As duas visões estão erradas. A quantidade de petróleo existente hoje no mundo é capaz de nos manter em crescimento elevado ainda pelos próximos 50 anos com facilidade. Então, hoje o grande problema dos países, então, quando o Henrique falou da reserva estratégica americana, né, todo país hoje que se presta tem uma reserva estratégica justamente para poder, primeiro, por uma questão de necessidade no mercado interno, regular o seu próprio mercado, e segundo, por uma necessidade externa, como, por exemplo, uma guerra. Então, você teria recursos próprios para manter o país num engajamento militar dessa magnitude e, principalmente, para ficar brincando com o preço. Então, por exemplo, por que nós comemoramos tanto o pré-sal? Porque o pré-sal era um ticket que nós teríamos para o futuro. O pré-sal hoje não compensa, porque a exploração do petróleo na camada de pré-sal exige um valor do petróleo no mercado que nós não atingimos. Então, está parado lá. Mas vai chegar um momento em que o petróleo vai estar tão caro que extrair do pré-sal vai ser fundamental. Então, como eu havia falado, eu não consigo enxergar o valor do petróleo caindo. O petróleo vai ser importante. O veículo elétrico é maravilhoso, uma ideia muito elegante, mas nós estamos romantizando sobre ela. Hoje, se o mundo resolvesse ter um carro elétrico, não existe condição de se entregar esses carros elétricos. Falta hoje tecnologia, faltam insumos para produzir carros elétricos em massa. Em segundo lugar, o carro elétrico ele não é eficaz. O motor elétrico é muito eficaz, mas o carro elétrico não é eficaz. É uma análise simples. Vamos pegar um carro da Tesla. As baterias do carro da Tesla pesam 800 quilos. Com 800 quilos, ele roda 650 quilômetros. Então, eu tenho uma eficiência energética daquela bateria muito baixa. Ou seja, 1 quilo de bateria, eu rodo menos de 1 quilômetro. E quando a gente vem aqui para o nosso álcool, a gente pega que 1 litro de álcool, que é equivalente a 1 quilo, a gente consegue rodar 10 quilômetros. Então, você tem no álcool uma eficiência energética 10 vezes maior. O grande problema hoje para o petróleo não é a eletricidade, são essas energias renováveis, principalmente com o álcool. E aí, por isso, essa ressurgência desses países, esse pequeno grupo de países, para tentar botar o petróleo aí hoje em evidência. Eles não podem errar na mão para fazer com que o álcool se torne muito atrativo, mas eles também não vão deixar que o preço do petróleo caia para que isso tenha impacto nas suas economias. Henrique, a COP26 em Glasgow, na Escócia, mais uma vez repetiu um mantra que tem sido reafirmado ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos, que com os combustíveis fósseis o mundo está perdido. O aquecimento global, as tragédias climáticas, portanto é preciso acabar com o carvão, com o petróleo. Mas as previsões apresentadas pelo João é de que nos próximos 50 anos eles dão conta do crescimento no mundo e que há um certo romantismo de quem prevê o uso do carro elétrico, essas alternativas que se apresentam. Você concorda com essa visão ou dá para prescindir do petróleo? Mas eu vou pedir que você responda logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da nova crise relacionada ao petróleo. Os preços subiram, especialmente por causa da desorganização da produção gerada pela pandemia de Covid-19. Os nossos convidados são João Batista Lira Rodrigues, professor de Direito Internacional, e Henrique Carlos Natalino, doutor em Ciência Política pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Henrique, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora.
qual é o futuro do petróleo nesse mundo que nós vivemos? Dá para esperar 50 anos gastando petróleo e contribuindo para o aquecimento global? Ou essa é um caminho inevitável na medida em que ainda é barato e mais fácil do que perseguir alternativas? Veja, eu creio que o futuro do petróleo ainda será bastante longo. Nós não temos ainda condições hoje práticas de substituir o petróleo, o gás natural, principalmente, não é? Com alternativas energéticas mais sustentáveis em toda a produção internacional de energia. Isso é inviável, absolutamente impraticável nos dias de hoje, não é? O que nós temos que prestar atenção são nos esforços que têm sido feitos por parte dos países consumidores, né, de promover uma transição energética sustentável, né, de modo que os países consigam atender às suas expectativas de consumo de energia, não é? E, ao mesmo tempo, de manter o meio ambiente equilibrado e sem destruir aí a sua sustentabilidade econômica, não é? E fiscal, não é? Veja, por exemplo, o caso da Alemanha, né? Um país onde eu morei, fiz parte do meu doutorado na Alemanha, um país que hoje tem um governo, não é? Que acabou de ser formado, não é? Que tem no seu programa de governo um plano para a substituição das energias poluentes, principalmente o carvão, por energia eólica, energia solar, não é? E outras alternativas. Isso, na prática, levará muitos anos ainda, não é? Um país como a Alemanha, que tem um consumo elevado, né, de energia, né, tem indústrias muito pesadas, só conseguirá fazer essa transição por meio aí do aumento exponencial da produção de energia eólica, por exemplo, não é? Então, não é possível substituir o petróleo e o gás natural de uma hora para outra. Você vê que eles estão, por exemplo, na Alemanha, negociando com a Rússia há muitos anos um tratado internacional para a prospecção de gás natural na Sibéria e um transporte por meio de gasodutos direto para a Alemanha, né? O chamado gasoduto do Norte. Isso tem causado preocupações ambientais, não é? Num país que é tido para nós aí como um exemplo, né, de defesa do meio ambiente, né, de preocupações de sustentabilidade. Portanto, eu creio que no curto prazo nós temos que olhar essa equação, sustentabilidade de um lado, mas também a sustentabilidade fiscal e econômica de outro lado, né? Senão nós estamos indo para o terreno do romantismo e do irrealismo. Não é possível fazer grandes mudanças de uma hora para outra. E eu creio que o espírito de Glasgow, né, na carta final, nos compromissos que têm sido firmados, apontam para essa necessidade de gradualismo, não é? De uma transição pactuada, não é? Porque nós estamos falando de interesses nacionais e de interesses econômicos muito poderosos, não é? Então, é preciso olhar o que é possível fazer dentro das possibilidades econômicas e políticas do momento. João, no bloco anterior você citou a produção de álcool no Brasil como uma alternativa importante. Eu lembro que o álcool passou a ser pesquisado, passou-se a investir no álcool no Brasil exatamente durante a década de 1970, aquela grande crise do petróleo. Ao longo do tempo ele ganhou alguma importância, hoje responde por mais de 20% do volume da gasolina que entra no tanque do automóvel, porque há a mistura, ou seja, ele ganhou importância, mas poderia ganhar mais? O Brasil devia mesmo investir ainda mais na produção de álcool como combustível para automóveis? Qualquer que seja a decisão governamental sobre o futuro do país, ele deve ser fundamentado em uma multiplicidade de matrizes. Nenhum país do mundo pode hoje colocar todas as suas fichas numa só matriz energética, né? Então, quando nós éramos todos crianças, o petróleo, o fim do petróleo era o fim da sua extração. Então, nós nunca falamos que o petróleo deixaria de ser consumido por uma questão ecológica. Então, nós já temos uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma, ela também atinge o álcool, né? Então, o álcool, em que pese seja um combustível renovável, então depende único exclusivamente das nossas plantações, nós não dependeríamos mais desse combustível nefasto, que é a queima do petróleo,
ele tem um outro problema, que é essa questão do paradigma, é transformar o país numa grande monocultura, né? O lado nefasto do álcool é que você tem uma grande monocultura espalhada por grandes extensões territoriais que tem um impacto também ecológico tão nefasto quanto a própria queima do petróleo. Então, não existe uma solução mágica, não existe uma bala de prata que nós vamos utilizar, nós vamos resolver todos os problemas. Por isso é que a saída hoje é a multiplicidade de matrizes, todas elas preocupadas. Como o Henrique muito bem falou, isso é uma coisa gradual, precisa ser uma coisa compromissada. Você vê os países compromissados, mais do que isso, você consegue ver esportes compromissados. Então, quando você pega a Fórmula 1, por exemplo, a Fórmula 1 tomou a decisão mais importante. Ela vive hoje a fase híbrida. Então, ela não adotou o elétrico, os motores não são elétricos, porque ela sabe que essa realidade não vai chegar na vida do consumidor que está assistindo nos próximos 30 anos. Então, é um modelo híbrido, onde você tem a queima do combustível, e essa queima do combustível, além de propulsionar o carro, acaba gerando energia elétrica que é utilizada pelo próprio veículo. Então, nós temos hoje o futuro com relação a isso. O álcool poderia ser uma dessas alternativas para a gente conseguir gerar uma energia, uma das matrizes de geração de energia sustentável. Henrique, no caso específico do Brasil, quais seriam as prioridades? Se você tivesse que eleger um ranking, quais seriam as fontes alternativas de energia ao petróleo prioritárias? Veja, eu creio que em termos de energia, o Brasil é um país muito abençoado, né? Porque nós temos uma matriz já, por conta da nossa geografia, né, extremamente centrada na produção de energia hidráulica, não é? Que é uma energia não poluente, não é? Por outro lado, gera alguns impactos ambientais, né, na construção de barragens, né, na construção das usinas, mas isso por si só dá ao Brasil, não é, uma musculatura muito grande no campo né, dessa transição energética, não é? O Brasil também é beneficiado por conta da irradiação solar no seu território, que é praticamente durante o ano todo, não é? Principalmente no Nordeste do país, que é uma região muito beneficiada em termos de vento, em termos de sol, não é? E a questão da energia eólica, não é? O Brasil tem ventos em praticamente todo o seu território, né? Principalmente na costa, né? Do sul até o norte do país. Nós temos essas duas matrizes muito pouco utilizadas no Brasil, não é? E, além disso, nós temos os biocombustíveis no Brasil, como o João Batista muito bem salientou, né? O etanol é um desses biocombustíveis, mas há outros, né, que podem ser explorados. Houve iniciativas ali no passado que acabaram sendo escanteadas, né, por conta dessa febre do pré-sal, né, que acabou sendo aí visto como um bilhete premiado do país, né, essa euforia para explorar as reservas do pré-sal, mas acabou-se ali deixando de lado essa grande possibilidade. Eu me lembro aqui do professor Bautista Vidal, né, que era um físico, foi um dos criadores do Proálcool, né? Em várias entrevistas e livros dele, ele sempre ressaltou que o Brasil era o futuro por conta dessa presença do sol, dos ventos, né? Dessa, né, diversidade, né, de recursos naturais que nós temos. Eu creio que o governo brasileiro tem sido muito tímido no que toca ao incentivo a essas matrizes novas, não é? E a questão do petróleo, né, nós tivemos aí uma gestão, uma governança muito fraca também no país, não é? Sem a criação de mecanismos institucionais que ampliassem a capacidade produtiva do país, não é? A vinda de investimentos externos, não é? A canalização de poupança nacional externa para a exploração sustentável do pré-sal. Quer dizer, nós perdemos um tempo precioso, né, em que toda essa cadeia produtiva já poderia estar muito mais avançada para que nós pudéssemos aproveitar esse momento em que o petróleo ainda está em voga, não é? Eu quero perguntar ao João, qual o papel da Petrobras em tudo isso? O problema grande da Petrobras é que ela é uma empresa de economia mista. Então, ela está de um lado olhando o mercado, do outro ela tem que olhar os interesses do país, e isso vai ser um problema, isso já vem sendo um problema, isso vai ser um problema ainda maior no futuro, justamente como o Henrique falou, decisões importantes precisam ser feitas, já deviam ter sido tomadas
e elas não foram. A gente não tem uma política energética clara. Então, a Petrobras, salvo engano, o ministro Guedes, há 2 semanas, disse que se a gente não vender a Petrobras imediatamente, a Petrobras não tem valor daqui a 20, 30 anos. Como eu falei, você tem uma grande quantidade de petróleo na mão, o petróleo não vai perder o seu valor nas próximas décadas, mas você precisa ficar equilibrando esse recurso. Então, esse recurso, de um lado, você tem que ver para onde o mundo vai, de outro, você tem que ver para onde a quantidade de recursos que você tem, porque o mundo vai se desenvolver, vai usar outras tecnologias, novas tecnologias estão chegando, os carros estão cada vez mais eficazes. Então, você vai ter, ainda que lentamente, uma diminuição da importância do petróleo, né? A United Airlines ontem fez o primeiro voo através de combustível sustentável. As companhias aéreas já estão procurando esse tipo de saída. E a Petrobras precisa imediatamente decidir qual vai ser o seu papel no futuro. Não podemos deitar em berço esplêndido e ficar achando que o pré-sal é o nosso ticket para o futuro, porque na hora que talvez nós queiramos utilizar o ticket no futuro, não tenha mais quem pague o preço, porque simplesmente as outras modalidades energéticas vão estar em voga e o petróleo vai perder a sua eficácia. As decisões precisam ser tomadas hoje. Então, eu tenho muito receio do que vai acontecer com a Petrobras. Né? A Petrobras precisa efetivamente tomar decisões, já devia ter tomado decisões importantes. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a participação de João Batista Lira Rodrigues, professor de Direito Internacional, e também de Henrique Carlos Natalino, doutor em Ciência Política pela UFMG. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.